Salve, salve, meu aluno da segunda série. Vamos aqui no vídeo introdutório do nosso próximo conteúdo, que é sobre o reino protista. Reino protista é o nosso próximo conteúdo, tá bom? Bem, o que é que meu aluno vai precisar saber sobre os organismos do reino protista para esse bimestre, né? O que é que nos espera, tá bom? Primeira coisa, pessoal, é a questão do termo reino protista. Você tanto pode chamar de reino protista, mas alguns autores, alguns livros chamam de reino prototista. Bom, no material que eu mandei para vocês vai estar reino prototista, tá certo? Mas você tanto pode chamar de reino protista como reino prototista, é a mesma coisa, tá certo? Esse é um reino bem controverso, diferente dos outros reinos que a gente já estudou. Ele é um pouquinho divergente, tem algumas coisas que não caem bem assim, alguns organismos. Por causa que é o seguinte, quando o organismo ele é classificado e ele tem toda a sua estrutura e a sua morfologia estudada, então ele vai ser colocado dentro de um reino. Um dos 5 reinos da vida: Monera, Protista, Fungi, Planta e Animalia. Então ele vai ser inserido nesses reinos. O reino protoctista, o reino protista, ele é um reino que ele é um pouco controverso em relação aos demais reinos que nós já estudamos, tá bom? Ou e que os outros que a gente vem estudar. Primeiro se dá o seguinte, a questão da definição. Qual é a apomorfia que garante o organismo estar no reino protista? Primeiro, não existe assim, uma apomorfia única, tá certo? Não existe aquela característica exclusiva que vai dizer que o organismo ele pertence ao reino protista. Não tem, tá certo? Bom, mas o que é que nós vamos ver então? Nós vamos ver basicamente as características dos organismos que vai compor esse reino, tá certo? E quem são esses organismos? São os protozoários e as algas unicelulares. Então, protozoários e algas fazem parte do reino protista. Pronto, basicamente é isso. Reino protista, então engloba o quê? Engloba os protozoários e as algas. Nessa aula introdutória, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver um pouquinho de quem são os protozoários, tá bom? Então nós vamos ver aqui, protozoários. A palavra protozoário, ela veio da junção da palavra proto, que quer dizer primeiro, e zoário, que quer dizer animal. Então, traduzindo a palavra protozoária, significa animal. Primeiro animal. Tá certo? Por que esse termo primeiro animal? Porque as células que compõem os organismos dos protozoários têm características animais. Só por isso. Ó? Então, o que é um protozoário, bisneto? O que é que eu vou classificar como protozoário? Você vai classificar como protozoário todos os organismos que têm as seguintes características. A primeira delas é unicelular. Então, para ser um protozoário, o rapazinho tem que ser unicelular. Segunda característica, para ele ser um protozoário, ele tem que ser heterótrofo. Pronto. Então, ele é um heterótrofo. E esses organismos heterótrofos, eles vão ter digestão intracelular. Tá bom? Bem, o que é isso, digestão intracelular? É aquela digestão em que a enzima que vai degradar aquele nutriente, ele vai agir dentro da célula. Ok? Então, isso aí é a digestão intracelular. Então, para ser um protozoário, o cara tem que ser unicelular, ser formado por apenas uma única célula. Tem que ser heterótrofo, tá bom? Aí, esses organismos heterótrofos, eles podem ser parasitas. Os parasitas são os protozoários. Os parasitas são os protozoários que vão retirar de um organismo os seus nutrientes, tá bom? Os heterótrofos podem ser, por sua vez, decompositores. Tá bom? Que são aqueles que vão agir em cima da matéria morta.
ou eles podem ser ainda, tá bom? Eles podem ser ainda de vida livre, retiram do ambiente seus nutrientes, tá bom? Para se alimentar. Ou então eles podem ser ainda simbióticos, formando colônias, ou seja, eles podem viver formando sociedades ou colônias. Então eles podem agir com a ideia de mutualística, tá bom? Ele pode viver em associação com outros organismos, né? Então isso aí são os parasitas heterótrofos, tá bom? Tá certo? Então são organismos que não produzem seu próprio alimento. Então o protozoário unicelular heterótrofo, tá bom? E nós temos aqui uma característica que não é comum a todos os protozoários, mas eles podem, vou botar aqui de preto, que é para distinguir, né? Se vê que o meu pincel tá meio ruim, né? Podem ter órgãos locomotores. Tá bom? Aí existem protozoários que vai ter ou não órgãos locomotores, tá bom? Eu mandei um material para vocês sobre os rinoprotistas, tá bom? Então no material de vocês já está todo o conteúdo, os protozoários e as algas que nós vamos debater, que estão inseridas dentro do rinoprotista, tá certo? Aí lá no material que eu mandei no Google Classroom tá o material em PDF e também se encontra o material, 3 vídeos, tá bom? 3 vídeos onde apresenta protozoários com os órgãos locomotores, tá bom? Se eu não me engano, um vídeo apresenta paramécio, outro vídeo apresenta uma ameba, tá bom? E o terceiro vídeo vai apresentar amebas e paramécios juntos, né, para vocês fazerem um comparativo sobre o tamanho desses organismos, tá certo? Para você fazer um comparativo do tamanho celular, né? Um que é bem maior do que o outro, né? Claro, só que a nível microscópico, tá certo? Tá bom? Então você vai lá, dá uma lidazinha. Lembre-se, existem alguns protozoários que não apresentam órgãos locomotores. Por causa dessa característica de se locomover ou não, de ter um órgão locomotor ou não, os protozoários eles são classificados. Eles são classificados da seguinte maneira. Eles são classificados, você vai poder conferir no seu material, eles são classificados de acordo com o tipo de órgão que ele tem, ou então a ausência dele, tá bom? Aí nós vamos ter nós vamos ter protozoários chamados de protozoário ciliado. Protozoário ciliado, pessoal, o próprio nome já diz qual é o órgão locomotor. Então, protozoário ciliado, ele é um protozoário que se locomove por meio de cílios, tá bom? Aí, quando nós formos fazer o Hangout, que é uma aula ao vivo, né, que essa aula aqui é uma aula gravada, quando nós formos fazer o Hangout, aí lá eu vou abrir uma janela, e nessa janela a gente vai visualizar os órgãos locomotores, né, nos esquemas, tá bom? Ou então no vídeo diretamente no YouTube, que é possível a gente fazer isso, tá bom? Tá certo? Aqui é só uma aula introdutória para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso conhecimento, tá bom? Então, os protozoários ciliados são aqueles que se locomovem por meio de cílios. Nós teremos os protozoários flagelados. Os protozoários flagelados, como o próprio nome diz, são aqueles que se locomovem por meio de flagelo. O Enem, ele nunca cobra a seguinte afirmação que eu vou dar para vocês. Eu nunca vi. Então, se ano que vem for o ano de vocês for a primeira vez, então vocês foram premiados, tá bom? É comum os vestibulares perguntar qual é a diferença de cílios para flagelo, né? A diferença que geralmente é cobrada como gabarito é a questão da quantidade e do tamanho, né? Os cílios, eles são bem menores do que o flagelo, mas a quantidade é bem maior.
tá bom? Aí no vídeo que você baixar e assistir lá no Google Classroom, você vai conseguir fazer uma comparação, tá bom? Já o flagelo, ele é bem maior e tem menos quantidade. Geralmente, às vezes, vem apenas um flagelo, por exemplo, né? O Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, tá bom? Ele já tem apenas um flagelo. Já o caso da giardia, né, que provoca a doença chamada de giardíase, que é uma diarreia bem aguda, tá certo? Ele tem 5 flagelos. Já o paramécio, que é um protozoário ciliado, que não provoca nenhuma doença em nós seres humanos, ele tem centenas de cílios ao redor da célula, tá bom? Só que eles são bem pequenininhos, tá bom? No microscópio óptico, a gente consegue visualizar o contraste da luz que o cílio provoca, tá bom? Quando a gente visualiza o protozoário vivo, tá bom? Tá ok? Bem, aí nós temos o protozoário que nós chamamos de risópode. Aí o risópode, pessoal, é um protozoário que ele apresenta pseudópode, tá bom? Nesse vídeo aqui, você pode tanto ler pseudópode como pseudópodo, é a mesma coisa, tá certo? Tá bom? Não que eu estou falando grego, eu estou falando português. Bem que para alguns alunos tanto faz, né? Tudo grego, né? Tô brincando, pessoal. É assim, o pseudópodo é um prolongamento citoplasmático onde o organismo se locomove, tá bom? Bem, essas organelas, elas servem para locomoção, mas elas não servem só para isso não, pessoal. O cílio, flagelo, pseudópodo, ele também serve para capturar alimentos, serve para o organismo reconhecer o ambiente, tá bom? Digamos, se tem alimento disperso no ambiente, se existe alguma coisa, algum produto químico que possa lhe fazer mal. Então, ele é um órgão sensitivo também, tá bom? Ele percebe as ondas do meio em que ele está inserido, as ondas líquidas, né? Já que ele é um animal que ele depende desses órgãos para se locomover, é mais comum encontrá-los em ambientes aquáticos, em ambientes bastante úmidos, ou então em ambientes aquáticos mesmo, como água doce, água limpa, água salgada, tá bom? Alguns protozoários que vivem em água salgada, eles não vivem em água doce. Os protozoários de água doce, eles não vivem em água salgada. No Hangout eu vou explicar para vocês por que isso acontece, tá bom? É uma pergunta muito manjada, tá bom? Nos vestibulares, eles quase nunca mais perguntam isso, porque é uma questão muito manjada. Todos os professores falam dessa diferença, eu não vou dizer agora, porque eu quero incitar a curiosidade de vocês, tá certo? Tá bom? Então, olha só, ciliar possível, flagelado, flagelo, né? O que tem um nome diferente é o risópode, tá certo? Que é o meio de pseudópode, tá bom? Mas mesmo assim o nome muda. O que vai diferenciar o outro nome que o risópode tem, que é chamado de sarcodíneo, né? Aí, para dificultar a vida do cara que está estudando para o vestibular, para o Enem, ter esse outro nome, tá bom? E nós temos um cara que é chamado de esporozoário. O esporozoário, gente, ele é um protozoário que não apresenta organela locomotora, tá certo? Ele não tem um sistema de locomoção, tá bom? Ele é desprovido de organela locomotora. Por ele ser desprovido de organela locomotora, alguns biólogos dizem que essa característica faz com que ele seja parasita. Todos os esporozoários, eles são parasitas obrigatórios, né? Então, até agora não foi encontrado nenhum espécime que não seja parasita, ou seja, não existe nenhum exemplar decompositor ou então que esteja em associação com outro organismo. Todos eles vai provocar doença no animal, numa planta, tá certo? Algum outro ser vivo que vocês imaginarem aí, tá bom? Então, o esporozoário, ele é desprovido de organelas locomotoras. Bem, essa parte aí é a parte da classificação dos protozoários. No material de vocês vai estar lá as gravuras, as figuras, tá bom? Nos vídeos que eu mandei, os 3 vídeos, também vai estar lá
apresentando ele vivo, tá bom? Ele se locomovendo. O único vídeo que não tem é o vídeo do esporozoário, tá bom? Para quem já deseja se aprofundar no conteúdo, você já pode ir lá e estudando a doença que é provocada pelo esse esporozoário aqui, que é o caso da malária, tá certo? Tá bom? Então você já pode ir estudando, que você já vai facilitar, porque nós vamos ter uma aula só para falar sobre as doenças provocadas pelos protozoários, tá bom? Boa. O que o Enem cobra sobre o protozoário? Ele vai cobrar a importância que o protozoário tem para a ecologia, para o homem, para a sociedade de um modo geral, que é uma característica das perguntas do Enem, que o meu aluno ele tem que saber, eu sempre digo isso. Seres vivos, você tem que saber para que aquele ser vivo serve, qual a importância ecológica, qual a importância econômica que ele desempenha para a sociedade. Então, os protozoários, gente, ele tem importância econômica muito grande, tá bom? Qual a importância econômica que o protozoário tem? Ele está ligado intimamente na indústria farmacêutica, com a produção de remédios, tá bom? Alguns protozoários são confundidos com vermes, já vou dizendo para vocês. Por exemplo, a giardíase, ela é uma doença que é confundida com verme, porque alguns vermífagos, o princípio ativo deles também combate a giardíase, tá bom? Mas não, você não pode se confundir, porque giardíase é provocada por um protozoário, tá certo? Então o organismo é diferente. O que é que o Enem vai cobrar de você? Ele vai cobrar de você se você sabe como prevenir as doenças provocadas por protozoários. Vou dar um exemplo aqui. A giardíase é uma doença provocada por um protozoário flagelado. Certo? Giardíase. A giardíase é uma doença que ataca o trato gastrointestinal. Então, o Enem vai querer saber de você quais são doenças provocadas por outros organismos que também se previnem da mesma maneira. Nós estudamos há pouco tempo atrás o reino Monera. No reino Monera nós temos, por exemplo, a doença provocada pela bactéria, que inclusive alguns alunos mandaram para mim, no seu trabalho de 3 pontos, a cólera. A cólera, que é uma doença, provoca uma diarreia aguda, grave, extremamente severa. Para quem não sabe, na década de 90 nós tivemos uma epidemia de cólera muito grande, né? O governo do Ceará, então o governador do Ciro Gomes, teve que fazer uma força-tarefa, a economia do Ceará ficou extremamente abalada, o nosso turismo foi afetado, porque muitas cidades entraram em estado de calamidade por conta do surto de cólera que teve. E a cólera, gente, transmite muito rápido, muito fácil, é altamente transmissível, porque basta um alimento estar contaminado, uma água estar contaminada, para infestar uma cidade inteira, né? E a cólera mata muito rápido, 48 horas, se não tiver o tratamento médico adequado, o acometido pela doença ele pode vir a óbito. Então, ela é uma doença perigosa, tá bom? Aí, como é que se combate a cólera? Medida simples, né? Como é uma doença que tem como principal veículo a água contaminada, então, a principal forma de prevenção é o que? É o cuidado com a água. Beber água filtrada, água fervida, instalação de saneamento básico. Saneamento básico é a resposta da maioria das questões de doença. Então você vê assim, foi doença que ataca o bucho da caganeira, saneamento básico. Saneamento básico, ela é uma doença, ela combate muitas doenças, uma delas é a cólera. Aí eu mostro para vocês a giardíase. Giardíase também é uma doença que ataca o trato digestório. Ela também provoca uma diarreia. Se ela também ataca o trato digestório, provoca diarreia que nem a cólera, então a forma de prevenção vai ser parecida. Então meu aluno, ele tem que ter essa habilidade de perceber as doenças que provocam os mesmos tipos de sintomas, para entender que elas vão ser prevenidas da mesma maneira, tá certo? Quando nós estivermos estudando as verminoses, nós vamos ver as verminoses que também provocam diarreia, que a forma de prevenção também é a mesma. Então o meu aluno ele tem que fazer esse comparativo, tem que ter essa habilidade. Tranquilo? Tô dando aqui uma pausazinha que o vídeo está travando.
Pronto. Parece que o vídeo, o computador ficou lento. Bem, pessoal, com isso, né, com essas informações que eu dei para vocês, essa é a aula introdutória. Meu aluno vai fazer o seguinte, tá bom? Meu aluno ele vai já pegar o material, já vai dando uma lida, já vai se aprofundando, tá certo? Na próxima vez que estivermos juntos, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre o protozoário, para o vídeo não ficar muito longo. Nós vamos terminar os protozoários e depois nós vamos adentrar nas algas, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho das algas. O nosso último tópico sobre o reino protoctista, ou reino protista, que seja, nós vamos falar um pouquinho das doenças provocadas por esses organismos, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até lá!